Há dois fenómenos que são muito importantes quando nós queremos analisar a dinâmica dos sistemas, que são os sistemas internacionais. Uma são as crises financeiras e outras são as guerras. As crises financeiras e as guerras são manifestações absolutamente normais, quer nos sistemas económicos, quer nos sistemas políticos internacionais. Portanto, uma das coisas que me pareceu mais interessante a partir de certa altura foi, como economista, dar-me conta de que muitas das coisas que estavam a passar no mundo iam muito para além daquilo que os economistas eram capazes de compreender. Porque os atores principais das relações internacionais não são as economias, são os Estados. E se nós não compreendemos porque é que os Estados atuam de certa maneira e consideramos que os Estados são uma espécie de delegação de poder da economia, nós não conseguimos explicar a maior parte das coisas que acontecem. E isso levou-me a interessar muito pela guerra. É claro que é tipicamente de um amador. E eu começaria por dizer que uma das coisas mais extraordinárias que os últimos 70 anos tiveram foi a paz entre as grandes potências. Porque nós temos que distinguir na economia mundial, como na geopolítica mundial, atores que formatam o sistema e que, em certa medida, na sua competição, lhe dão a dinâmica, de atores que trabalham na formatação que os outros fazem. Não significa que uns sejam grandes e outros são pequenos, porque há pequenos atores que, pela sua influência muito grande sobre atores principais, têm uma capacidade de influência no sistema internacional desproporcional à sua dimensão. Assim como há grandes economias, como a Nigéria, que não têm qualquer poder, ou seja, não têm poder sobre o sistema. E, portanto, nós estamos a caminhar para uma situação complexa, que é a dizer assim, nós estamos a viver um duplo processo, que é uma reabertura, o pôr em questão da hierarquia das potências principais, no exato momento onde, em baixo, vão aflorar um conjunto de transformações que vão desencadear enorme conflitualidade na base da pirâmide, sem que haja instrumentos de governação para lidar com estas, enquanto se dá aquilo que para mim é a peça principal, que é a luta pelo poder, ou melhor, a luta pela hierarquia de poder no mundo. Porque quando nós falamos da paz como utopia, eu acho que a experiência da Guerra Fria demonstra que a paz não é uma utopia, a paz é uma possibilidade. A Guerra Fria foi uma demonstração evidente que eu não quero entrar nisso, que eu gosto imenso de contar histórias. Pronto, podia estar aqui a contar histórias, não tem... São bem-vindas as histórias. Não tem... Porque a Guerra Fria é a manifestação de que as duas potências mais armadas do mundo, com o maior poder de destruição mútua que já alguma vez existiu, provavelmente, noutros tempos, pronto, Atenas e Esparta, para o seu tempo, também eram muito poderosas, pronto, mas eu estou a referir-me aos tempos mais recentes, competiam, a rivalidade delas traduzia-se no facto de que qualquer delas se preparava para a capacidade de destruir a outra, e tinham um segundo nível de competição, que era, na base da pirâmide, competir por aliados na geopolítica. E uma das coisas mais interessantes que se passou a seguir à Segunda Guerra Mundial é que a grande transformação geopolítica na base são a descolonização dos impérios atlânticos. E, de início, quer a crise do Suez de 56 é uma das manifestações mais interessantes de ver a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos juntos a marginalizarem a França e o Reino Unido da cena mundial no Médio Oriente. E, portanto, a partir de certo momento, a grande competição, enquanto havia uma rivalidade estratégica entre ambas, União Soviética e Estados Unidos, ambas tinham uma competição enorme na base da pirâmide, que era constituída pelas guerras de libertação e pelo fim dos impérios francês, britânico e, no final, o português. E essa competição esteve por trás, essa competição atingiu o Paquistão, atingiu Israel, atingiu o Médio Oriente, atingiu as colónias portuguesas. Portanto, foi uma batalha por esse grande processo que ocorreu na base do sistema internacional. Eu chamo base no sentido em que
as guerras de libertação não eram guerras entre potências, eram guerras que as potências de primeiro plano aproveitavam para se posicionar melhor umas em relação às outras. E esse período de paz é mais extraordinário pela maneira como acaba. A Guerra Fria acaba com a destruição de uma das superpotências sem que tenha sido disparado um tiro, porque se tivesse havido um tiro, esse tiro era nuclear e tinha como consequência inevitável a destruição de uma parte da União Soviética e uma parte dos Estados Unidos. E, portanto, a Guerra Fria não só foi paz, como terminou através de uma coisa que nós temos que fixar na nossa cabeça, que é, só é possível uma guerra nuclear, uma guerra entre potências nucleares terminar através do colapso de uma delas. É a única lição que até agora temos sobre a maneira como podem terminar com rivalidades entre potências com armas nucleares. E a maneira como a administração americana, que levou a União Soviética à parede, no tempo do Reagan, geriu todo o processo imediatamente a seguir de negociação com o Gorbachev, é o exemplo de como a humanidade aprendeu de uma forma extraordinária a gerir com os conflitos mais graves do mundo. Porque estão sempre a dizer mal da humanidade. O que é uma coisa horrível. E estão sempre a dizer que as pessoas que exercem o poder fazem sempre mal, quando o poder é a coisa mais importante. O poder e a desigualdade constitutiva em que assenta é a questão mais central das sociedades humanas, que é como é que quem tem poder o exerce. A maneira como terminou a Guerra Fria mostra não só que foi possível um tempo de paz, como a seguir foi possível uma convivência entre uma potência derrotada, que se teve de transformar, a União Soviética transformou-se em Rússia, e os Estados Unidos. O que acontece hoje é que, não vou estar também a falar disso, nós estávamos habituados, eu acabo já porque ponho-me a contar histórias, peço desculpa. A Guerra Fria é uma guerra muito interessante do ponto de vista sistémico, porque não havia potências mais distintas do ponto de vista geoestratégico do que a União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma ilha, uma grande ilha estratégica, o Pacífico, o Atlântico e o Ártico. Pronto, é uma grande ilha. A União Soviética era uma massa continental com duas orelhinhas muito pequeninas para os oceanos. E a paz é possível porque os Estados Unidos optam por uma estratégia de construir o seu arsenal nuclear baseado em submarinos, que não são detectáveis. E a União Soviética foi obrigada naturalmente a armar-se a partir de mísseis baseados em terra, não é? E esta impossibilidade de abraço entre a maior potência continental e a maior potência marítima ajuda a compreender porque é que elas não se podiam, verdadeiramente, alguma coisa as travou entre elas. O que nós hoje estamos a verificar é que é o seguinte: a China, e com isto eu acabo, a China, que é a potência em ascensão, não é nem continental nem marítima, é a primeira potência que é, como é que se chama aquelas coisas que andam para trás, que andam no mar e na terra, portanto... Anfíbia. Anfíbia. A China pode fugir para os desertos do interior, mas tem uma barriga no Pacífico que é absolutamente prodigiosa para uma potência marítima. E isto levanta uma questão muito importante, que é, provavelmente, a única maneira de conter e gerir a relação com a China é que as maiores potências continentais e marítimas do mundo, que ainda são a Rússia e os Estados Unidos, trabalhem em conjunto. E se for assim, o risco... Eu estou só a chamar a atenção para o seguinte: nós temos dois problemas distintos. Um é o que se passa na Primeira Liga, e outra, o que se passa na Liga Regional. Na Liga Regional, todos os fenómenos que o Sr. Coronel referiu fazem com que a Liga Regional seja uma coisa absolutamente pavorosa de futuro. Mas a disputa pela hierarquia de poder na Primeira Liga não vai resolver nenhuma das questões da governança da parte de baixo. E isso é que faz com que nós caminhemos para um mundo muito tumultuoso durante muito tempo. Quanto à economia, depois podemos falar dela, porque a economia, pronto, é uma coisa secundária.